Então, sexto ano, a nossa aula de hoje é para aprender como calcular o máximo divisor comum entre dois números ou mais números, ok? Máximo a gente sabe que é maior, ou seja, encontrar o máximo divisor comum, que a gente chama de MDC, é você pensar qual o maior divisor entre esses números, ok? Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Qual é o maior divisor possível entre os números 48, 72 e 80? Então, pensa, eu tenho três números aqui, 48, 72 e 80. São números compostos. Eu quero saber qual é o maior divisor que serve para esses três números ao mesmo tempo, ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu vou ensinar para vocês um método prático, que é bem fácil. Só que antes de eu chegar nesse método prático, eu quero explicar a vocês, né, como que a gente pensa nesse maior divisor. Então, se eu quero o maior divisor desses três números, eu preciso conhecer todos os divisores do 48, todos os divisores do 72 e todos os divisores do 80. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei o 48, o 72 e o 80 e fiz aquele esqueminha que a gente viu na aula da semana passada para encontrar todos os divisores deles. Então, começando no 48. Primeira coisa, você fatora com os números primos. Então, ó, 48 é par. Comecei a dividir por 2, que é pensar na metade, dá 24. Que também é par, divide por 2, a metade é 12. Que também é par, divide por 2, que a metade é 6. 6 também é par, divide por 2, dá 3. E o 3 que divide por ele mesmo, 3, que dá 1, beleza? Depois que eu fatorei, eu venho aqui e coloco um traço e o divisor 1 aqui em cima. E começo a multiplicar os divisores primos pelos números que estão ao lado, aqui à direita e acima dele. Então, quem está ao lado e acima desse 2? 1. Então, 2 vezes 1, coloco o resultado aqui, 2, ok? A mesma coisa eu faço com o segundo divisor, que é o 2, ok? Só que eu não vou colocar ao lado dele resultados repetidos. Então, pensa, eu vou pegar esse divisor 2 aqui, vou multiplicar ele por 1 e por 2. Então, 2 vezes 1 dá 2, só que já tem 2 aqui, eu não repito. 2 vezes 2, coloco o resultado 4. Vou para o terceiro divisor 2. 2 vezes 1 dá 2, não vou repetir, porque já tem 2 aqui. 2 vezes 2, 4, já tem 4 aqui, não vou repetir. E 2 vezes 4 dá 8, ok? O outro divisor 2. 2 vezes 1, 2, não repito. 2 vezes 2, 4, não vou repetir. 2 vezes 4, 8 já tem aqui. E 2 vezes 8, 16. Agora é hora de multiplicar o divisor 3. Vou multiplicar esse divisor 3 por todos os números que estão aqui do lado, acima dele. Então, vou multiplicando 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. E 3 vezes 16, 48. Todos esses números que estão ao lado desse último traço aqui são todos os divisores de 48. Então, eu fiz isso com o 48, fiz isso com o 72, ó, para encontrar todos os divisores do 72, e também fiz isso com o 80, tá aqui embaixo, ó, fiz também com o 80. Então, com esse processo, eu encontro todos os divisores desses números. Aí eu vim aqui, ó, e escrevi esses divisores. Então, os divisores de 48 na ordem crescente foi os números que apareceram depois do último traço lá na fatoração. Então, o primeiro divisor do 48 é 1, depois é o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, 12, 16, 24 e 48. Os divisores do 72, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 e 72. E os divisores do 80, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 e 80, ok?
O que a gente está procurando mesmo? O maior divisor desses três números ao mesmo tempo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos circular os divisores que apareceram ao mesmo tempo no 48, no 72 e no 80. Então, ó, apareceu o divisor 1 para os 3, apareceu o divisor 2 para os 3 ao mesmo tempo. O divisor 3 só apareceu no 48 e no 72. No 80 não apareceu, então eu não vou marcar. O divisor 4 apareceu nos 3, ó. Vou circular então. O divisor 5 só apareceu no 80, tá vendo? Não apareceu nem no 72 e nem no 48. O divisor 6 apareceu no 48, no 72, mas não apareceu no 80. Eu só tô marcando os que apareceram para os 3 ao mesmo tempo, tá bom? Agora, o divisor 8 apareceu para os 3 ao mesmo tempo. Então, vou circular o 8. Agora, daqui, ó, em diante, não aparece mais nenhum para os 3 ao mesmo tempo, tá vendo? Ah, professora, mas tem o 12. Olha, o 12 só apareceu no 48 e no 72, não apareceu no 80. O 16 apareceu no 48 e no 80, só que não apareceu aqui no 72, tá vendo? Então, parou aqui no 8. Os divisores que apareceram nos 3 ao mesmo tempo, eu já marquei. Eu estou falando de MDC, do maior, do máximo divisor comum. Desses números que eu circulei aqui, qual é o maior? O maior é o 8, ou seja, resposta, o MDC de 48, de 72 e de 80 é o 8, ou seja, o 8 é o maior divisor possível dos números 42, 72 e 80 ao mesmo tempo. Agora, sexto ano, eu vou ensinar o método prático para a gente calcular o MDC. Eu vou fazer com os 3 números que eu tinha feito na página anterior, o 48, o 72 e o 80. Para fazer do método prático, que é muito mais fácil, você vai fatorar os 3 números de uma vez só. Então, olha bem, eu coloquei aqui o 48, o 72 e o 80 de uma vez só. Os 3 de uma vez, separei eles com vírgula, beleza? Então, coloquei o 48, o 72 e o 80. O que é fatorar? É colocar um traço e começar a dividir por números primos, beleza? Então, observa, 48, 72 e 80 são pares, né? Tem número par aqui, então eu começo a dividir pelo 2. Os resultados eu coloco embaixo, então eu vou colocar o resultado de 48 dividido por 2 embaixo dele. O resultado de 72 dividido por 2, vou colocar embaixo dele. E o resultado de 80 dividido por 2, eu vou colocar embaixo dele. Então, dividir por 2 é pensar na metade. Metade de 48 é 24, metade de 72 é 36 e metade de 80 é 40, beleza? Aqui, nesses números, ainda tem número par? Tem, professor, os 3 são pares. Mesmo que não fosse os 3 pares, se só tivesse um número par, você continuaria dividindo por 2, ok? Mas nesse caso aqui, os 3 ainda são pares, então os 3 vão dividir por 2. Dividir por 2 é pensar na metade. Metade de 24 é 12, metade de 36 é 18, metade de 40 é 20. Então, ficou 12, 18 e 20. Tem número par aqui ainda, continua dividindo por 2. Dividir por 2 é pensar na metade. Metade de 12 é 6, metade de 18 é 9, metade de 20 é 10, ok? Então, ficou 6, 9 e 10. Tem número par aqui ainda? Tem, o 6 é par e o 10 também. O 9 não é par, professora? Não tem problema, se ainda tiver número par aqui, tá? Mesmo o 9 não sendo, a gente continua no divisor 2, tá bom? Então, vamos dividir por 2. O 6 divide por 2 dá 3. O 9 não é par, não dá para dividir por 2 exato. Então, você repete. Olha bem, quem não dá, então, a gente repete. E o 10 dividido por 2 vai dar 5. Beleza? Então, ficou resultado 3, repetiu 9 e ficou 5. Agora, olha bem, 3, 9 e 5. Tem número par aqui? Não, os 3 números são ímpares. Então, não vou continuar no divisor 2.
Agora eu vou para o divisor 3. Por que eu coloquei o divisor 3? Porque o 3 e o 9 dá para dividir por 3. O 5 não dá para dividir por 3. Quem não dá, eu faço o quê? Repito. Aí eu dividi o 3 por 3 deu 1 e o 9 dividido por 3 deu 3. Então ficou 1, 3 e 5. O 3 ainda divide por 3. Então repito o divisor 3 aqui. O 1 eu repito, 3 dividido por 3 dá 1 e o 5 não dá para dividir por 3 exato, eu só repeti. Agora, para acabar essa fatoração, é só dividir pelo divisor 5. Você só vai parar a fatoração quando você chega em 1, ó. Eu tive 1, 1 e 1. Eram 3 números, então tem que terminar com 3 valores 1 aqui embaixo, ok? Repetindo o que eu fiz. Eu fatorei os 3 números de uma vez só, beleza? Tá aqui, ó, deu para dividir por esses divisores. Ok, beleza. Agora vem o segundo passo. Nós vamos marcar os divisores primos que serviram para os 3 números ao mesmo tempo. Então, olha só, gente. Esse divisor 2 aqui, deu para dividir o 48, o 72 e o 80 ao mesmo tempo? Deu, então eu vou marcar ele. Eu gosto de marcar com um asteriscozinho do lado, tá bom? Agora, esse segundo divisor 2 aqui, serviu para 24, para 36 e para 40? Sim, serviu. Então, marco aqui também. Esse divisor 2, o terceiro divisor 2, ele serviu para 12, para 18 e para 20 ao mesmo tempo? Serviu, todos eram pares, todos dividiram por 2. Então, eu marco ele também. Esse aqui, quarto divisor 2, serviu para o 6, serviu para o 10, mas não serviu para o 9. Então, eu não vou marcar esse divisor 2. Eu só posso marcar aqueles divisores que serviram para os 3 números ao mesmo tempo. Só que esse divisor 2 não serviu para o 9, então eu não vou marcar. Esse divisor 3, ele serviu para dividir o 3 e o 9, mas o 5 não, ó, eu tive que repetir, então eu também não marco ele. Esse outro divisor 3, ele serviu para dividir esse 3, só que não serviu nem para 1 e nem para 5, então eu não vou marcar. E esse divisor 5, ele serviu para quem? Só para o 5, tá? Não serviu nem para o 1 e nem para o 1, porque eu tive que repetir. Então, também não marco. Quem eu marquei? Quais foram os divisores que serviram para os 3 valores ao mesmo tempo na fatoração? Esse divisor 2, esse divisor 2 e esse divisor 2. Aí eu venho para o terceiro passo. Você vai multiplicar esses divisores primos que nós marcamos. Quem foram os divisores primos que nós marcamos aqui? 2, 2 e 2. Eu multiplico eles, ó. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Aí, ó, achei o MDC. O MDC de 48, 72 e 80 é 8. Então, essa é a forma prática, muito mais fácil de fazer do que você calcular separadamente todos os divisores de 48, todos os divisores do 72 e todos os divisores do 80. Nesse método prático, a gente já fatora os 3 números de uma vez e vai marcando só os divisores que serviram para os 3 números ao mesmo tempo. Com isso, no final, eu multiplico esses números que eu marquei e já consigo encontrar o máximo divisor comum, que é o meu MDC. Tá bom, pessoal? Muito fácil, não é mesmo? Exemplo letra A, galerinha. Qual é o MDC? Eu escrevi MMC, tá errado. Eu não ensinei MMC hoje, é MDC. Desculpa aqui a tia Camila, tá? Qual é o MDC? Ou seja, o maior, o máximo divisor comum dos números 20 e 50. A gente vai fazer pelo método prático, que é muito mais rápido e muito mais fácil. Como que começa o método prático? Você vai colocar os 2 números aqui, ó, ao mesmo tempo e vou fatorar, ok? Fatorar e dividir por números primos. Tá vendo que tem número par aqui, ó? Os 2 são pares. Mesmo que só tivesse um par, a gente iria iniciar no divisor 2, tá bom? Então, dividir por 2 é pensar na metade. Qual é a metade do 20? 10. Qual é a metade do 50? 25.
Coloco aqui o resultado, beleza? Agora eu tenho 10 e 25. O 10 é par, o 25 não é. Eu sei que esse 25 não divide por 2, mas o 10 divide. Então, eu sou obrigada a continuar com o divisor 2. Quanto que é 10 dividido por 2? 5. Professor, e esse 25 aqui que não dá para dividir por 2, o que eu faço? É só repetir. Agora eu tenho o número 5 e 25. Será que dá para dividir por 2? Não, porque nenhum deles é par. Será que dá para dividir por 3? O 5 não divide por 3. E o 25? Soma os algarismos dele. 2 mais 5 dá 7. 7 não divide por 3, então o 25 também não. Vou para o próximo divisor primo, que é o 5. Dá para dividir os dois por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E 25 dividido por 5 dá 5. Agora, eu vou finalizar essa fatoração de novo com o divisor 5. Repete o 1 e 5 dividido por 5 dá 1 também. Eu só acabo, só finalizo a fatoração quando fica somente resultado 1 aqui embaixo. Tranquilo? Então, já fatorei os dois números ao mesmo tempo. Qual é o segundo passo? É você marcar aqueles divisores que serviram para os dois números ao mesmo tempo. Vamos começar no primeiro divisor 2. Ele serviu para dividir o 20 e o 50 ao mesmo tempo? Sim, serviu, porque aqui embaixo eu tive números diferentes. Então, vamos marcar ele. Esse segundo divisor 2 serviu para o 10 e para o 25 ao mesmo tempo? Ixi, não, ele só serviu para dividir o 10. O 25 eu tive que repetir, significa que ele não dá para dividir por esse 2. Então, eu não vou marcar esse divisor 2. Esse divisor 5 serviu para dividir o 5 e o 25? Sim, então eu marco. E esse último divisor 5 serviu para os dois? Não, para esse 1 não serviu, então eu também não marco. Depois que eu marquei os divisores que serviram, eu faço o quê? Eu multiplico. Então, eu vou multiplicar o 2 e o 5, que dá 10. Então, quem é o MDC de 20 e de 50? É o número 10. Esse é o maior divisor entre 20 e 50. Viu como que é fácil? Então, primeiro a gente fatora os números de uma vez só, marca os divisores que serviram ao mesmo tempo para os dois números e no final multiplica esses números que a gente marcou. Com isso eu encontro o MDC. Vamos fazer o exemplo letra B. Letra B. Qual é o MDC, ou seja, o maior divisor comum dos números 108, 144 e 198? O que eu faço como primeiro passo? Fatoro esses três números ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar aqui o 108, o 144 e também o 198. E vou colocar um traço para fazer essa fatoração, ok? Tem número par aqui, então o primeiro divisor é o 2. Dividir por 2 é pensar na metade. Quem é a metade de 108? É 54. Quem é a metade de 144? 72. Ai, professor, eu não sei fazer isso de cabeça. Gente, vai fazendo um rascunho com as suas divisões. E o 198 dividido por 2 dá 99. Certo? Agora eu vou para a segunda linha da fatoração. Tem o número 54, 72 e 99. Observe que o 99 ele é ímpar, então ele não vai dividir por 2. Só que o 54 é par e o 72 também é par. Então, eu continuo a dividir por 2, mesmo que esse 99 não divide por 2, tá bom? Então, pega o 54, divide ele por 2, a metade dele é 27. E o 72, qual é a metade dele? 36. E o 99, qual é a metade dele? Não tem metade exata. Por quê? Porque ele é ímpar. Não divide por 2 exato. Então, eu vou repetir o 99 aqui. Tranquilo? Agora, eu fiquei com 27, com 36 e com 99. O 36 ainda é par.
Por conta dele ser par, eu continuo com o divisor 2. O 27 não é par, não divide por esse 2 exato, repete. O 36 divide por esse 2, dá 18. O 99 não dá para dividir pelo 2, repete. Esse 18 ainda é par, então eu ainda continuo com o divisor 2, beleza? O 27 que não dá para dividir por 2, você repete. O 18 dividido por 2 dá 9. E 99 não divide por 2, repete. Acabaram os números pares, nenhum deles aqui é par. Então, eu não vou colocar mais o divisor 2. Eu vou para o próximo divisor 2, que é depois do 2, que é o 3. Estou falando de divisores primos. O número primo depois do 2 é o 3. Será que esses números dividem por 3? Sim, os 3 vão dar para dividir por 3. O 27 dividido por 3 vai dar 9. O 9 dividido por 3 vai dar 3. E o 99 dividido por 3 vai dar 33. Ainda dá para dividir por 3. O 9 dividido por 3 dá 3. O 3 dividido por 3 dá 1. E o 33 dividido por 3 dá 11. Vamos continuar a fatoração. O 3 ainda divide por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Esse 1 aqui, ó, repete. E 11. 11 é primo, não divide por 3, não. Repete também. Agora, para finalizar, eu tenho que fazer esse 11 virar 1. Ele é um número primo, então só divide por ele mesmo 11. Resultados: 1, 1 e 1. Agora acabou a minha fatoração. Ok? Ó, ficou uma fatoração grande, bem legal. Ótimo! Qual é o segundo passo depois que eu fatorei esses 3 números ao mesmo tempo? É você marcar os divisores que serviram para dividir os 3 números ao mesmo tempo. Esse primeiro 2 serviu para dividir o 108, o 144 e o 198? Sim, então vamos marcar ele. Esse segundo divisor 2, ele não serviu para esse 99, então eu não posso marcar. Esse terceiro 2, ele não serviu nem para o 27 e nem para o 99. Não vou marcar. Esse quarto divisor 2 só serviu para o 18, então também não vou marcar. Esse primeiro divisor 3, ele serviu para o 27, para o 9 e para o 99. Então, eu vou marcar, serviu para os 3. Esse outro divisor 3 serviu para o 9, para o 3 e para o 33 também. Então, eu vou marcar. E esse divisor 3 aqui, o último divisor 3, ele só serviu para esse primeiro 3. O 1 eu repeti e o 11 também. Então, eu não vou marcar. E esse divisor 11, professor, ele serviu para todo mundo? Não, ele só serviu para dividir o 11. Então, também não marco. Quem que eu marquei? O 2, o 3, o 3. Então, a gente multiplica todo mundo que marcamos. Vou multiplicar 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. E 6 vezes 3 é 18. Então, quem é o MDC, o maior divisor de 108, de 144 e de 198? É o número 18. Gente, muito fácil esse método prático, hein? Muito legal de fazer. Para finalizar a nossa explicação sobre o MDC, eu quero fazer aqui com vocês a questão de número 7 da página 57 do livro 2, porque é um probleminha. Não é igual o exemplo A, B e C, que só pediu para calcular o MDC. Aqui tem um probleminha para a gente interpretar e vocês vão ver que a gente vai usar o MDC nesse problema. O problema diz o seguinte: João e Lucas são funcionários de um centro atlético. Nesse momento, estão com um problema para consertarem o pódio da pista de atletismo. Eles contam com 3 tábuas de madeira de tamanhos diferentes. Então, o primeiro pedaço da tábua de madeira tem 96 centímetros, o segundo pedaço tem 120 centímetros e o terceiro pedaço tem 144 centímetros. Eles precisam cortar essas tábuas em pedaços
de mesmo comprimento. Então, ó, são 3 pedaços diferentes. Eles vão ter que cortar em pedaços de mesmo comprimento, porém, cada um desses pedaços deve ter o maior tamanho possível. Qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Quantos pedaços eles podem obter? Então, é o seguinte, eles têm 3 pedaços de madeira, 3 pedaços de tamanhos diferentes. Um tem 96 centímetros, o outro tem 120 centímetros e o último tem 144 centímetros. Eles vão cortar essas madeiras de forma que não vai sobrar nenhum pedaço, certo? E tem que ter o mesmo tamanho cada pedaço e tem que ser o maior tamanho possível. Quando traz essa ideia de maior tamanho possível, entre esses 3 números, é a ideia de MDC. O que é MDC? Maior divisor comum. Ou seja, eu quero o maior número possível que dá para dividir, que vai ser o tamanho desses pedaços, entre 96, 120 e 144. Então, quando tem um probleminha que traz 2 ou 3 ou 4 números diferentes, falando que tem que repartir ou que tem que distribuir de forma que fique o maior tamanho possível, a ideia sempre vai ser de MDC. E a gente já sabe como calcular o MDC. Então, a gente começa a calcular o MDC fatorando esses 3 números ao mesmo tempo. Então, eu coloco um do lado do outro, ó, 96, 120 e 144. Coloco um traço e começo a fatorar, que é dividir pelos números primos. Nessa primeira linha da fatoração tem número par, então eu inicio com o divisor 2. Lembra que dividir por 2 é pensar na metade, tá bom? Se você não consegue fazer de cabeça, não tem problema. Pega o seu rascunho e vai fazendo suas divisões. Então, a metade de 96 é quanto? 48. Metade de 120 é 60. E metade de 144 é 72. Nessa segunda linha, ainda tem número par, continuo então com o divisor 2. Metade de 48 é 24. Metade de 60 é 30, metade de 72 é 36. Nessa terceira linha da fatoração, ainda tem número par, continua no divisor 2. A metade de 24 é 12, a metade de 30 é 15, a metade de 36 é 18. Nessa quarta linha, tem número par ainda, então continua com o divisor 2. A metade de 12 é 6. O 15 não é par, então ele não divide pelo 2 exato, repete. O 18 divide por 2 exato, porque ele é par, dá 9. Nessa última linha aqui que eu estou, o 6 ainda é par, então eu continuo com o divisor 2 para dividir esse 6. 6 dividido por 2 dá 3. O 15 não é par, repete, não dá para dividir pelo 2. O 9 também não dá, repete. Agora, eu não tenho mais número par, então não vai ter mais o divisor 2, mas tem número aqui que divide pelo divisor 3, ok? Todos eles aqui vão dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5 e 9 dividido por 3 é 3. Esse número 3 aqui ainda divide por ele mesmo 3. Então, esse 1 repete, o 5 não divide por 3, repete, e 3 dividido por 3 dá 1. Só ficou o número 5, que divide pelo divisor 5, e eu acabo a minha fatoração quando tudo dá 1, certo? Depois que eu terminei de fatorar, agora eu vou marcar os divisores primos que serviram para os 3 números em cada linha da fatoração. Esse primeiro 2 serviu para os 3 números, então marca ele. Esse segundo divisor 2 também serviu para os 3 números, marca. Esse terceiro divisor 3 também serviu para todo mundo, marca. Esse quarto divisor 2 serviu para os 3? Não, ele não serviu para dividir o 15, então eu não vou marcar ele. Esse último divisor 2 só serviu para o número 6, então também não marco.
Esse primeiro divisor 3 serviu para 3, para 15 e para 9, serviu para todo mundo, então marca ele. Esse segundo divisor 3 só serviu para esse 3 aqui, ó, não marca. E o último divisor, que é o 5, ele só serviu para o 5, também não marca. Então, eu consegui aqui marcar divisor 2, divisor 2, divisor 2 e divisor 3. O que eu faço com esses números? Você vai multiplicar. Multiplicando, então, esses números que a gente marcou, vai ficar o seguinte: divisor 2 vezes o outro divisor 2, vezes mais um divisor 2, vezes o divisor 3. Vamos multiplicar isso aqui, hein? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 3 é 24. Esse 24 aqui é o nosso MDC, ou seja, esse 24 é o tamanho que vai ficar cada pedaço de madeira depois de ser cortado. Vai ficar com 24 centímetros. Então, olha bem, eu já consegui a primeira resposta da pergunta, porque são duas perguntas. A primeira pergunta é: qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Cada pedaço deve ter, ó, 24 centímetros. Mas tem outra pergunta também. Quantos pedaços eles podem obter, o João e o Lucas? Bom, para eu descobrir quantos pedaços eles podem obter, eu vou ter que pegar a tábua que tem 96 centímetros e dividir pelos 24 centímetros que terá cada pedaço. Eu vou pegar também a tábua de 120 centímetros e também dividir por 24 centímetros, que é o tamanho de cada pedaço. E, por fim, a tábua de 144 centímetros, também dividido pelo tamanho que vai ficar cada pedaço. Ou seja, o nosso cálculo vai ficar dessa maneira aqui. Eu vou pegar a tábua de 96 centímetros e dividir pelo 24, que é o tamanho que fica cada pedaço. A tábua que tem 120 centímetros, eu também vou dividir pelo cada pedaço 24 centímetros. E o 144, faço a mesma coisa, divido por 24. Eu já fiz essas divisões no meu rascunho, tá, gente? Então, já vou colocar aqui os valores para vocês. 96 dividido por 24 dá 4 pedaços, ou seja, quando ele cortar essa madeira, essa ripa, essa tábua, que tem 96 centímetros, ele vai conseguir ter 4 pedaços com 24 centímetros cada um. Pegando a ripa de 120 dividido por 24, ele vai conseguir ter 5 pedaços com 24 centímetros cada um. E a tábua de 144 centímetros, cortando em pedacinhos de 24 centímetros, ele vai conseguir ter 6 pedaços de 24 centímetros. A pergunta é quantos pedaços eles vão conseguir obter. Então, é somar todo mundo aqui, ó. Eu vou somar esses valores para poder saber o total de pedaços. Então, vamos somar aqui comigo, ó. 4 mais 6 dá 10. 10 mais 5 dá 15. Ou seja, galerinha, vamos colocar nossa resposta final aqui, ó. A primeira pergunta: qual vai ser o tamanho de cada pedaço depois que eu cortar? Cada pedaço vai ter 24 centímetros. A segunda pergunta: quantos pedaços de madeira o Juca e o João e o Lucas, eles vão conseguir cortar, eles vão conseguir obter? Eles terão 15 pedaços, aonde cada pedaço desse vai ter 24 centímetros. Essa é a resposta final para a nossa questão de número 7 da página 57. Ok, pessoal? Então, sempre que um problema trouxer 2 números, ou 3, ou 4 números, e a ideia for de repartir, de distribuir em quantidades iguais, sendo a maior quantidade possível, sempre vai nos remeter à ideia de MDC, tá bom? Então, eu espero que essa explicação ajude vocês agora na solução das atividades. Então, entra lá no portal do aluno para você saber quais são as páginas para a gente fazer as nossas atividades sobre o MDC, ok? E eu encontro vocês na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, sexto ano. Beijo grande!